Durante muitos anos da minha vida, eu me perguntava qual que era o segredo das pessoas que sempre tinham dinheiro. Sempre que surgia um imprevisto ou alguma coisa, sempre tinha aquela pessoa que tinha dinheiro para arcar com aquilo sem se endividar. E por que eu questionava tanto isso? Porque o que eu mais via, não só na minha vida, como ao meu redor, eram pessoas sempre desesperadas ali com o dinheiro, ou melhor, com a falta dele, porque estava sempre ali tentando apagar incêndios, sempre tinha alguma coisa para pagar e para resolver que não estava prevista, segundo, né, as pessoas ou segundo eu mesma, e que sempre deixava a gente naquele sistema de alerta, né, naquele estado de alerta. E tinham pessoas que lidavam com isso com muita naturalidade, como se o dinheiro não fizesse falta para elas. Mas quando eu ia observar a vida dessas pessoas também, nem sempre eram pessoas que ganhavam muito dinheiro, às vezes eram pessoas que tinham uma renda até ali pequena, considerada pequena, porém ela sempre conseguia resolver as coisas com naturalidade, sem se endividar. E é por isso que eu queria saber o que essas pessoas faziam. E ali por volta dos meus 23 anos, mais ou menos, eu comecei ali a ter acesso a conteúdo de finanças através de blog. Ainda eu não usava tanto o YouTube não era tão forte na época como é hoje. E eu comecei através de blog, descobri ali sobre finanças, sobre dinheiro, e através daquele blog ali começou também a indicar livros de finanças, Os Segredos da Mente Milionária, Pai Rico, Pai Pobre, O Homem Mais Rico da Babilônia, e eu comecei a me interessar por esse tipo de leitura. Porém, essa mudança, ela não veio tão rápido quanto eu esperava. E é por isso que eu sempre digo para vocês aqui, né, através de vários vídeos, que o processo de mudança vai variar de pessoa para pessoa. Tem gente que vai conseguir implementar ali uma ação muito mais rápido e ter resultado mais rápido, e outras pessoas não. E isso vai variar dependendo, né, do estado ali mental da pessoa, questão de mentalidade, questão de crença acerca de dinheiro e tantas outras coisas. E eu era a pessoa que me encaixava no perfil de ter muita crença ali com relação ao dinheiro, né? Crença de escassez, e eu levei bastante tempo para poder ali desconstruir várias coisas e conseguir colocar em ação tudo que eu aprendi lá atrás através desses livros. E através de tudo que eu aprendi, não só através dos livros, mas através de vídeos, né, de histórias pessoais das pessoas, eu fui ali adaptando na minha vida. E eu consigo identificar ali exatamente, pelo menos, 3 passos que eu consegui aplicar na minha vida e que me fizeram não ficar mais sem dinheiro. E o primeiro passo que eu consegui ali trazer para minha vida foi salvar uma parte dos ganhos, ou seja, não gastar tudo que ganha. Falando assim, né, vai parecer muito óbvio, é o que mais você vai ouvir em canais de finanças, em livros, em qualquer coisa relacionada ao financeiro. Porém, é óbvio, mas por que tanta gente está sem nenhum dinheiro na poupança, sem nenhum dinheiro guardado? Se é tão óbvio assim, é porque guardar uma parte dos ganhos é um ato realmente não só de mentalidade, mas também que vai exigir muito esforço, digamos assim, da sua parte. E por que isso? Pelo menos no princípio. Porque a gente sabe que o custo de vida ele está ficando cada vez mais caro, as coisas básicas elas estão cada vez mais caras e não se enquadra dentro do salário de muita ou pelo menos a maioria das pessoas. Então, quando você fala guardar uma parte do que você ganha, para muita gente isso é quase que impossível, pois o que elas ganham mal dá para pagar o básico na vida delas. Se é uma pessoa que mora numa cidade maior e que tem um aluguel mais caro, tem filhos, né, tem a questão da alimentação, quando a pessoa vai ver, ela não consegue manter nem o básico com aquilo que ela ganha. E se esse é o seu caso, se você não está conseguindo guardar nem que seja R$ 20, R$ 50 do seu salário, mesmo que você seja uma pessoa econômica, mas é porque o seu realmente o custo de vida hoje básico é muito alto, não existe outra alternativa no momento para você
a não ser fazer uma renda extra, procurar algo extra para que você consiga aí guardar alguma coisa. Porque se tem uma coisa que eu ouvia muito ali na minha juventude, no meu meio, com as pessoas que eu convivia, era que todo mês era como se praticamente acontecesse um imprevisto. Era sobre isso que eu sempre ouvia. Ah, porque se o gás acabou, é um imprevisto. Ah, porque tem que pagar o material escolar da criança no início do ano, é um imprevisto. Ah, tem um problema de dente para resolver, um exame para fazer. Ah, eu estou apertada porque aconteceu esse imprevisto. Porém, conforme eu ia estudando sobre finanças, eu pude entender que esse tipo de coisa, ele não é imprevisto. Essas coisas, elas são coisas da vida, são coisas tanto previsíveis quanto imprevisíveis. Porém, a gente aprendeu a tratar aqui na nossa cultura como se isso fosse imprevisto. Então é por isso que a maioria das pessoas, ou pelo menos ali no meu convívio, eu ouvia muito isso. A pessoa sempre estava apertada e eu mesma sempre estava apertada porque levava isso como imprevisto e não como previsibilidade. E havia aquelas pessoas também que eu observava que quando essas coisas aconteciam, essa pessoa ali sempre tinha um dinheirinho guardado para poder arcar com esses custos. E eram pessoas que nunca estavam reclamando, que estavam endividadas no cartão de crédito ou cheque, né, que na época se usava muito cheque. Porém, as pessoas que eu via, né, e até eu mesma, que não guardava, que não encarava a vida dessa forma, estava sempre no aperto e sempre pagando juros. Porque quando acontece um caso desse, né, como você precisar de um dentista, de um exame, comprar material de criança, o gás acabar e você não tem dinheiro, o que a maioria das pessoas fazem é o quê? É recorrer aos juros, ao cartão de crédito, ao cheque especial. E quando você vê, você se sente ali numa prisão, né? Uma prisão que você não vê possibilidade de sair, porque você sempre está, né, pagando juros de alguma coisa, sempre está em dívida. E é por isso que, independente do trabalho que tenhamos, precisamos ali, se não estamos conseguindo guardar, porque realmente não tem mais onde cortar, precisamos fazer algo extra e jamais aceitar ficar sem o dinheiro guardado ali. Tem que ser realmente o tal do pague-se primeiro. Você precisa guardar nem que seja 20, 30, 40, 50, 100 reais, a depender da sua situação. Porque, como eu disse, a vida ela tem muitos gastos que são previsíveis e que não estão ali como custo básico de vida na nossa planilha. E a segunda coisa que eu tive que entender foi que eu não sou banco, assim como você não é. É sempre aquela regrinha, aquela premissa básica. Primeiro, coloque a máscara em você. Isso significa que, mesmo que você tenha dinheiro guardado, você não tem obrigação moral, ética ou qualquer outra coisa de emprestar dinheiro para quem quer que seja, mesmo que seja amigos e familiares. Eu sei que esse tópico é um tópico sensível, porque nós vivemos em um país, né, de pessoas muito pobres. A gente, muitas das vezes, né, temos familiares em situações ali mais difíceis, né, do que nós, e meio que a gente já cresce ali, né, com essa ideia incutida ali em nós, que nós temos a obrigação de ajudar se estivermos ali um pouquinho melhores financeiramente. Porém, eu preciso te dizer que dinheiro ele não leva desaforo, o dinheiro ele não tem sentimento, ele é totalmente frio e racional. E se você não aprender a lidar com ele dessa forma, você vai acabar ficando em apuros em algum momento. Isso não significa que você não possa ajudar algum amigo, algum familiar, mas faça apenas ali o que você realmente pode, né? Nunca dê mais ali do que irá comprometer a sua vida financeira. E por que eu digo isso? Porque quando envolve sentimento, muitas das vezes nós ficamos ali irracionais. E eu falo isso porque eu já vi muita gente, até mesmo eu, né, já fiz isso em algum momento, de tirar um dinheiro que você iria usar para pagar algo seu, que já era algo ali comprometido, para poder ajudar outra pessoa e essa pessoa não te devolver no prazo ali que você precisava para arcar com aquilo e você que vai ficar ali, digamos, em maus lençóis, né? Você que vai ficar encrencado, vai ter que pagar juros. Então, é o que eu disse.
Você não é banco, né? Se a pessoa está precisando muito, ela precisa recorrer ao banco porque você fez o seu trabalho de casa, você poupou, você deixou ali, às vezes, de adquirir ou de comer no lugar, né? Um restaurante que você gostaria de ir para poder guardar aquele dinheiro. Você teve disciplina para poder fazer isso. Então, é importante que você honre isso e nesse momento você diga não, né, que não vai dar, não vai fazer, por quê? Porque isso é seu e você não tem obrigação de fazer isso. Pois é como eu disse no tópico anterior, a vida, ela tem gastos previsíveis e imprevisíveis. E se hoje você tira, né, um dinheiro que é seu, que é destinado para sua reserva, e você dá para outra pessoa ali que está em apuros, que não se planejou, que não se organizou, assim como você, pode ser que no dia seguinte você precise daquele dinheiro e aquela pessoa não possa te devolver. E nesse caso, você é que vai estar em uma situação difícil e que nem precisava. E a terceira coisa que eu entendi foi não se acomodar. Não se acomode. O mundo hoje, que existe hoje, para o qual nós estamos caminhando e que muitas pessoas ainda não se deram conta, é um mundo muito diferente do mundo que foi nos apresentado quando éramos crianças, ou até mesmo na sua geração, não sei qual é a idade de você que está assistindo esse vídeo. Porém, o mundo não é mais o mesmo. Então, se você fez uma faculdade, se você fez um curso e acha que só porque você fez isso você está bem financeiramente, você está estável no seu trabalho, eu preciso te dizer que isso não é algo real. Eu vejo pessoas que, porque fizeram uma faculdade, como eu disse, nunca mais pegaram a mão em um livro ou para fazer qualquer outro curso que possa ali ajudar a desenvolver o trabalho dela ou a se desenvolver ali como pessoa, e são pessoas que estão ficando para trás, porque, como eu disse, o mundo está ali mudando, né, modificando muito rapidamente. Principalmente hoje, com a inteligência artificial, isso vai ficar cada vez mais rápido. Por isso, não se acomode, mesmo que você ache que você está bem, que está estável, ou de repente você passou num concurso, ou ganha um salário muito bom. Mesmo assim, não pare de estudar. Nós aqui em casa trabalhamos com internet há alguns anos e é totalmente nítido o quanto o mercado mudou tão rapidamente ali em questão de muito pouco tempo. Então, às vezes, uma estratégia que a gente ali aplicava, né, e só funcionava durante um ano, durante o outro ano já tinha que se reinventar para uma outra estratégia, e é assim que é. Não adianta ficar nostálgico por um mundo que não existe mais. É preciso se adaptar, usar a nossa parte racional e, como eu disse, né, se transformar aí a cada dia para que você nunca fique aí para trás e, consequentemente, não fique sem dinheiro. Bem, estes são os passos, né, que eu consegui identificar que nós fizemos aqui em casa nos últimos anos e que trouxeram aí excelentes resultados e que eu espero que possa ter te ajudado e que você consiga aplicar alguma coisa do que foi dito aqui hoje. E sempre ter em mente que fazer esse tipo de planejamento que eu coloquei aqui em nada tem a ver com mentalidade de escassez. Isso se chama gestão financeira, gestão de vida, e que é muito importante para todos nós que estamos aqui vivendo essa realidade terrena. Pois independente se pensamos positivos ou não, precisamos jogar o jogo da vida e essas regrinhas básicas fazem parte desse jogo. Eu espero ter te ajudado, um abraço e eu te vejo no próximo vídeo.